Meus amados irmãos, a mensagem deste culto tem como tema Onde está o seu Deus? A parte 1, primeira. Está baseada em Salmo 42, alguns versículos. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Verso 9, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Meus irmãos, muitas pessoas devem estar perguntando, onde está Deus diante desta triste pandemia? E por que Ele permite que esta situação e tanto sofrimento ocorra? Até muitos cristãos podem estar se perguntando, onde está o meu Deus que permite o mundo passar por tudo isso? Quando sentimos que a injustiça parece prevalecer, ou quando a enfermidade nos derruba, quando os problemas são maiores do que as soluções, quando a situação parece estar fora de controle, temos vontade de gritar, Deus, onde estás? Quando diante desta pandemia que já ceifou a vida de mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, 10% delas só no Brasil, inclusive de pessoas conhecidas e queridas nossas, somos tentados a perguntar, onde está o meu Deus? Em certas situações, Deus parece ausente, Deus parece silencioso. Por quê? A resposta à pergunta, onde Deus está, ou por que parece silencioso, depende do tipo de compreensão e de relacionamento que temos com Ele. Há alguns tipos de crenças ou teologias que tentam responder onde Deus está ou não está. Em primeiro lugar, a resposta para a pergunta onde Deus está, para muitos, é a ateísta. A, de um prefixo de negação, e teísta, de Deus, de Theos, a negação de Deus. Pessoas que não creem em Deus e, consequentemente, acham que Ele não existe. Para o ateu, a resposta à pergunta onde está Deus é simples e objetiva, em lugar nenhum. Por um lado, ele não tem crise para saber por que Deus permite todas estas coisas e tristezas. E ainda usa essa situação para reafirmar sua crença de que Deus não existe mesmo. Porque se existisse e fosse de fato um Deus de amor, não deixaria que nada disso acontecesse. Por outro lado, também eles não têm a quem recorrer para entender e explicar as grandes questões da vida, como por que nascemos, quem nos formou assim como somos, de onde vem tanta perfeição, para onde nós vamos, qual é o sentido da vida. Alguém disse, um problema que o ateu tem é que ele não tem com quem conversar quando está só e aflito. O Salmo 53, verso 1 e 2 diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis.
não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento algum, que busque a Deus. Agostinho também disse de Hipona: nenhum homem diz, Deus não existe, a não ser que ele tenha interesse que ele não exista. Em segundo lugar, a resposta para a pergunta onde está Deus, para outros, é a panteísta. A palavra tem um prefixo pan, que quer dizer tudo ou todo, e a palavra teísta, ou tel, que vem de teos, Deus. Em outras palavras, panteísmo é tudo é Deus, ele está em tudo. O mesmo prefixo de pan, de pandemia, isto é, uma doença que atinge a todos em todos os lugares. Onde está Deus? Respondem os panteístas: em toda a natureza. Deus é natureza. Para o panteísmo, Deus não é um ser pessoal, uma pessoa, mas apenas uma energia, uma força que está diluída na natureza e em cada criatura. Deus está nos elementos da natureza, no sol, estrela, lua, árvores, seres humanos e animais. Somos tudo e todos somos deuses. Deus é tudo e está em tudo. Mas não dá para se relacionar com este Deus, ouvir sua orientação e direção, só idolatrá-lo. Algumas culturas escolhem elementos da natureza ou animais para serem seus totens, suas divindades ou expressões mais sagradas para representarem seus deuses. As catástrofes e calamidades naturais para o panteísta são as manifestações e a revolta do Deus natureza que está nesse momento em crise. Faz certo sentido isso, quando tratamos mal a natureza, mas não que ela seja uma independente, ou que ela seja autônoma, mas ela é regida pelas leis que o Criador Deus lhe deu. Romanos 1, 22 a 25 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Em terceiro lugar, a resposta para a pergunta onde está Deus, para outros, é a deísta. Deísmo é uma posição filosófica naturalista que crê em uma inteligência superior que criou e organizou o universo com leis naturais e imutáveis. Ensina que toda a natureza funciona desde sempre como deve funcionar. Alguns deístas creem que há uma sabedoria cósmica não pessoal, isto é, que não é uma pessoa, um ser, mas só uma estrutura racional em todo o universo, que o vai conduzindo, equilibrando e controlando. O universo segue sua trajetória, agindo e reagindo com leis imutáveis ao que fazem contra ou em favor dele. Outros deístas creem que há uma inteligência pessoal, um ser superior que criou e organizou todo o universo. Seria Deus. Mas este Deus não intervém, deixa as leis da natureza seguirem, não se relaciona com a sua criação e suas criaturas. Ele criou os homens para que eles mesmos dominassem a natureza e a controlassem e assumissem as consequências dos seus erros e acertos. Esse Deus não tem intimidade, empatia, ira ou compaixão com sua criação, nem mesmo com o ser humano. Esta maneira de pensar na existência de Deus
de um Deus que não intervém e deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer, e não tem envolvimento emocional e afetivo, inspirou uma teologia que passou a ser conhecida recentemente pelo nome de teísmo aberto. Os teístas abertos creem que Deus existe, criou e organizou as leis da natureza e o mundo, mas deixou o mundo seguir o seu próprio caminho e a sua própria sorte. Está distante e alheio, lidando com outras preocupações e questões superiores. O que estamos vivendo e sofrendo no momento acontece porque é a natureza que está agindo ou reagindo por sua própria conta. Deus não intervém nem intervirá, dizem os teístas. Não agirá, teístas abertos, não agirá para salvar o mundo do caos, nem salvará uma nação ou um indivíduo especificamente. Nada ele pode fazer ou fará. Neste caso, Deus não tem mais o controle das coisas. Esta é uma postura que simplifica a explicação a respeito de todas as coisas que estão acontecendo. Deus não é responsável, nem intervirá nesta pandemia, creem os deístas e os teístas abertos. Os seres humanos precisam se virar e resolverem o problema se quiserem se salvar. Quando ouço alguém dizer que Deus não está no controle das coisas, vejo nisso um teísmo aberto, ou mesmo um deísmo. Alguns chegam a dizer que é Satanás que está no controle de tudo o que há no mundo e que é responsável, inclusive, por esta pandemia. Ao interpretarem a expressão de Jesus, o mundo jaz no maligno, como se o mundo agora pertencesse ao maligno e não mais a Deus. Mas de que mundo Jesus está falando que jaz no maligno? Satanás é o príncipe do mundo, mas do mundo perdido. Ele controla o mundo decaído, da perdição do pecado, e que caminha com ele para o inferno. Ele não domina sobre o mundo das pessoas que se colocam nas mãos de Deus. Sobre elas e o reino de Deus ele não tem controle. 1 João 5, versos 18 a 19 diz: sabemos que aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo decaído está sob o poder do maligno. Nem tudo o que acontece de ruim é obra de Satanás, embora ele se alegre com tudo de ruim que aconteça. Posso afirmar com segurança que Satanás não é responsável direto por esta pandemia. Deus não o permitiria disseminá-la se o próprio Deus não tivesse algum propósito em todas as coisas. Sempre é bom lembrar que Satanás tem um parceiro que o ajuda e que faz mais estragos que ele mesmo, embora se queira responsabilizá-lo por tudo de ruim que a natureza humana faça, ele agradece, pois o faz para ser mais poderoso do que realmente é. Quem faz mais estragos nas nossas vidas é a nossa própria carne decaída e pecaminosa, a nossa natureza não redimida pelo sangue de Jesus, com suas paixões e cobiças. Em quarto e último lugar, irmãos, a resposta para a pergunta onde está Deus para nós, os salvos em Cristo Jesus, é a resposta teísta. Teísmo ou teísta é a ideia de Deus, aqueles que creem na existência de Deus ou de deuses. Nós, cristãos, não somos politeístas, como os pagãos, ou como em algum tempo Israel, o povo de Israel passou a ser ou foi. Não cremos na existência de outros deuses. Na Índia e em outras culturas existem milhares de deuses que não foram inventados. Também não somos enoteístas,
que é a crença na existência de vários deuses, mas que um é superior a todos. O povo de Israel teve um tempo também em que cria assim, que o seu Deus era superior, Deus de Israel, mas os outros povos também tinham seus deuses. Aqueles que creem em um Deus mais importante, no caso o de Israel, mas também creem e adoram outros deuses menores e de poderes mais limitados de outras nações. Assim fazia Israel. Foi preciso, meus irmãos, que o povo de Israel passasse 70 anos no cativeiro babilônico e voltasse dele, para que entendessem que Deus era um Deus único. E o cativeiro ensinou isso a eles. E esse é o contexto, inclusive, deste salmo. Não somos politeístas, não somos mais enoteístas. Hoje muitos são enoteístas. Há uma igreja hegemônica no país que incentiva seus fiéis a recorrerem a Deus, mas também a outros santos, mediadores, guias de adoração. Em suas angústias, apelam para Deus, mas apelam também para os seus deuses, para reforçar. Alguns chegam a dizer que foi o seu santo, o seu guia, o seu orixá, o seu Deus, que lhe deu isso ou aquilo, e nem se lembram do Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, nós somos monoteístas como cristãos. Cremos na existência de um único Deus que se revelou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Cremos na existência do único, verdadeiro e vivo Deus. Diante dos deuses mortos da terra, o salmista queria o Deus vivo. Verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O sentimento de ausência de Deus o levou a desejá-lo intensamente, como uma corça sedenta, ofegante, anseia por água. Verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não dos deuses mortos das nações e deste povo, sem vida. Agostinho vai dizer na sua expressão de oração a Deus, tu, Senhor, nos fizestes para ti, e nossa alma não tem sossego enquanto não descansar em ti. Onde está o nosso Deus? Em sua onipresença, o Deus Pai está nos céus reinando e supremo e soberano sobre tudo. O Deus Filho Jesus está conosco em nossa caminhada de lutas e vitórias, todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus Espírito Santo está em nós, habitando em nosso coração, dando-nos força, coragem e esperança para enfrentarmos os desafios da vida. Este Deus Trino está presente conosco nas nossas lutas e com Ele caminhamos seguros em sua direção e amparados em seus braços de amor. O nosso Deus está acima de nós, à nossa volta, diante de nós, na nossa retaguarda, está conosco e dentro de nós. E termino com o versículo de esperança deste salmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Amém e amém.